17 de fevereiro de 2025. Quarto ano e dia 297 desde o início da invasão total. Sejam muito bem-vindos, eu saúdo ao relatório diário da situação. No relatório de hoje, destacam-se ataques de drones ucranianos no interior da Rússia, incêndios em instalações industriais e energéticas, além de aumento da pressão econômica sobre o país, representações distorcidas nos canais de propaganda russos, tentativas fracassadas de ataques russos e, é claro, o desgaste contínuo de pessoal na linha de frente, além de muito mais. Drones ucranianos de longo alcance atacaram um depósito de petróleo russo em Slaviansk, na Kuvani. Fica a 400 quilômetros da fronteira e a instalação adjacente processa 5,2 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. O depósito da instalação foi praticamente atingido. Tudo foi gravado e divulgado por moradores locais, como de costume. Esta guerra é uma das mais bem documentadas de todas. Pense, por exemplo, quanto tempo levou na Segunda Guerra Mundial para filtrar informações, processá-las, compartilhá-las, validá-las e publicá-las. Hoje, todos registram fatos no celular e compartilham em segundos. Pode usar Google Maps, imagens de satélite, mapas topográficos, entre outros, para verificar e geolocalizar as gravações e disponibilizá-las ao público poucas horas depois. Isso não era possível há alguns anos. Podemos também usar as guerras do Golfo como exemplo. Na cidade russa de Kemerovo, houve um grande incêndio no local. A Piotr Koks, a maior empresa de coque e química da região, que produz coque metalúrgico para uso em altos fornos. Nenhum ataque de drone foi relatado até agora. Além de defeito técnico ou manutenção ruim, há também a chance de sabotagem, que não pode ser descartada, ainda mais considerando a frequência desses casos. Devido à importância do coque para a indústria do aço e armamentos, uma longa paralisação teria grande impacto operacional. O governo dos Estados Unidos da América, sob Trump, prepara novas sanções ao setor de energia russo. Isso é interessante. Segundo a Reuters, citando Bloomberg e fontes confidenciais, as medidas podem valer já, na próxima semana. Acho que vão acontecer sim, principalmente após a conversa recente com Merz, Zelensky e Wittkopf. Mas para isso, Putin não pode ter a oportunidade de ligar para Trump antes. E eles também conversam ao telefone sem tornar isso público, senão não acontece absolutamente nada de novo. As sanções planejadas devem se concentrar especialmente na chamada frota fantasma russa, bem como em empresas de comércio e intermediação que a Rússia utiliza para transportar e vender matérias-primas a compradores internacionais. O segundo ponto chama atenção. Punir essas empresas é mais fácil do que lidar com a frota fantasma, pois a frota fantasma diz sarros. Bem, como posso dizer, a Rússia simplesmente pega os navios que são sancionados, muda o nome deles e os faz navegar sob outra bandeira. O objetivo ainda é restringir ainda mais os mecanismos existentes e realmente pressionar as exportações de energia da Rússia, já que elas são uma das principais fontes de receita para a guerra. A Alemanha e o Reino Unido querem apoiar um pouco mais a Ucrânia e basicamente fornecer mais sistemas de defesa antiaérea. Vamos ver o que os canais de propaganda russos dizem sobre isso. Eles pensam de forma interessante, mas isso também lembra a lógica de muitos aqui. Com mais de 1 milhão de inscritos, eles apresentaram recentemente uma conclusão simples. Ao fornecer sistemas de defesa antiaérea para a Ucrânia proteger civis de ataques russos, Alemanha e Reino Unido estariam, segundo eles, se preparando para uma guerra com a Rússia. A lógica do argumento segue um padrão propagandístico conhecido. Medidas defensivas de apoio são reinterpretadas como intenção agressiva, enquanto a causa, ou seja, os ataques russos contínuos a alvos civis, é completamente ignorada. Nesse ponto de vista, basta a proteção contra ataques de mísseis para ser considerado parte do conflito. Alianças defensivas, como a OTAN, são vistas como ofensivas, e linhas no flanco leste são chamadas de russofóbicas. É como se dessem um escudo para alguém e depois alegassem que essa pessoa vai atacar com a espada, que está logo ao lado. Os russos conquistaram Serebrianka, a área entre Serebrianka e Siversk, e a região ao sul de Siversk. Então, basicamente aqui, este grande andar aqui, sempre afirmei, inclusive em relatórios recentes, que esta área está sob controle russo há muito tempo.
Antes não havia geolocalização sobre isso, mas agora o lado ucraniano confirmou que a área está sob controle russo. Por isso pude marcar assim com a consciência tranquila. Os ucranianos ainda não declararam Siversk como perdida, mas, como falei, os alfinetes verdes são geolocalizações já mostradas antes, indicando que soldados russos já estão aqui. Parto do princípio, e quase certo disso, que Siversk já caiu há 2 ou 3 dias. Agora o foco são as áreas ao lado, e tudo avança um pouco mais. Aqui em cima também houve novamente algumas geolocalizações russas. Eles vão começar aqui, agora querendo conquistar terreno, e também avançar daqui em direção a Shakirny, se quiserem continuar avançando por essa área. Os ucranianos definitivamente têm a vantagem da altitude quando estão aqui. Vamos ver isso novamente no próximo relatório de situação, quando eu falar um pouco mais detalhadamente sobre essa área. Porque, como se pode ver facilmente no mapa, essa é uma área bastante montanhosa, mas muito mais interessante do que aqui é Pokrovsk. Ainda estão acontecendo combates em Pokrovsk. Aqui, neste ponto, houve uma tentativa russa de romper a situação operacional na região de Pokrovsk, mas ela não teve sucesso. Eles tentaram romper pelas vias de acesso da cidade, ou seja, por esta estrada para chegar a Shirishny e por esta para tentar fechar o cerco. Um dos ataques foi gravado. Após ataques frontais com muitas perdas, as forças russas optaram por enviar uma coluna móvel de veículos de suprimentos e buggies leves para Shirishny. Esse é o ataque do qual acabei de falar, que foi realizado nessa direção aqui. O objetivo era contornar posições ucranianas e ameaçar rotas de abastecimento. Mas pilotos de drones ucranianos monitoraram a área o tempo todo. Imagens geolocalizadas indicam que a coluna foi atacada a apenas 1 quilômetro da saída. Vários veículos foram atingidos quase ao mesmo tempo, o que indica uma cobertura de drones previamente preparada na área de movimentação. Isso também é claro. Segundo informações disponíveis, 10 veículos foram destruídos e cerca de 40 soldados morreram. Parte das forças que sobreviveram continuou avançando a pé, mas não se dispersou o bastante e foi atacada por drones First Person View. Segundo o comandante-chefe ucraniano, Syrskyi, há cerca de 155 mil soldados russos nessa área. A pergunta que me faço é por quê? Os russos, em um dos maiores e mais disputados trechos de toda a frente, onde há uma densidade incrível de drones, tentam romper com uma coluna saindo de uma cidade em direção aos ucranianos. Isso não funciona há pelo menos um ano. Desde então, eles têm todas as zonas de morte, eles têm incontáveis drones. Isso é uma missão suicida absoluta, mas já era assim antes também. Lembre das colunas intermináveis no início da invasão total, aquilo já era absurdo naquela época. Fico pensando o que se passa na cabeça dos comandantes russos, já que eles sabem fazer melhor. Eles tomaram Pokrovsk, entrando com pequenos grupos de infiltração, dificultando a detecção pelos pilotos de drones ucranianos. Após conquistar 90% da cidade, repetiram os erros que levam ao fracasso. Por quê? E com isso eles perdem todo o material e, claro, também muitos soldados. Os ucranianos podem ficar muito felizes com decisões assim, pois elas continuam sendo tomadas. E é exatamente esse desgaste que leva a esses tipos de vídeos. Atenção, você verá agora uma gravação altamente secreta de um novo meio de transporte russo. E por quê? Porque sacrificaram todo o bom equipamento na linha de frente em ataques sem sentido? E podemos continuar falando sobre isso. Você conhece o projeto Eu Quero Viver? Isso não tem nada a ver com caridade ou uma campanha de doação. Mas se você estiver procurando uma campanha de doação, só posso recomendar a que estou fazendo atualmente para a Ucrânia, em Berlim. Ajude comprando ambulâncias para feridos. O link do PayPal e os dados bancários estão no início da descrição do vídeo. Mas vamos voltar ao assunto Eu Quero Viver. Esse é um projeto ucraniano que, no fim das contas, garante que desertores russos possam fugir para o lado ucraniano sem serem mortos acidentalmente por soldados ucranianos. Ou seja, eles coordenam com os soldados em terra uma situação segura, um corredor seguro e um ponto de encontro para ajudar esses desertores a fugir. E claro, assim também se obtém muitas informações interessantes sobre o lado russo, que os desertores obviamente conhecem. Esse projeto publica essas informações ocasionalmente. Agora vamos falar sobre esse tipo de publicação. Especificamente trata-se dos números de perdas da 810ª.
Brigada de Infantaria Naval, que há 1 ano e meio está novamente envolvida em ofensivas perigosas e ataques principais. No exército russo, ela já foi apelidada de Tropa Moedor de Carne. E se até mesmo os próprios soldados de outras unidades já dizem isso sobre outra unidade, que eles nem conhecem pessoalmente, então você já pode imaginar o quão grave deve ser a situação. Em 2022, segundo o projeto, a brigada perdeu quase 85% do efetivo no primeiro ano da guerra. São perdas extremas, mesmo antes dos ataques de Moedor de Carne e das batalhas por Bakhmut, Dievki e outros. Ou seja, ainda numa época em que a Ucrânia nem era tão apoiada pelo Ocidente como é atualmente. Em 2024, ela foi recontratada para cobrir lacunas em Kursk. Você sabe das perdas, pois enviaram soldados várias vezes para operações ofensivas inúteis. A maior parte dos 2.014 mortos identificados até agora também é desse período, e quero repetir. Esses são os mortos identificados que puderam ser atribuídos a essa brigada. Ou seja, o número real é ainda muito maior. Paralelamente, no mesmo ano, mais 1.708 solicitações de parentes russos chegaram a esse projeto, procurando por seus familiares desaparecidos da brigada. As perdas aconteceram todas sob comando de Oleg Vlasov, que mesmo com grandes baixas, foi promovido a general e recebeu de Putin o título de Herói da Rússia. Segundo relatos, soldados eram enviados para ataques mesmo quando estavam feridos ou só conseguiam se mover com dificuldade. Herói da Rússia, isso merece reflexão. Como alguém que sacrifica seu povo na linha de frente pode ser herói da Rússia? É simples, competência militar e o indivíduo dentro do exército russo não têm importância. A única coisa que importa é a lealdade ao Kremlin e ao presidente. Sempre criticam os generais russos e a liderança, dizendo que muitos são incompetentes. Isso pode ser verdade em grande parte, mas geralmente não se aplica àqueles que estão na posição de avaliar os ataques. É para cada inventário de Zelotonizierenkon. Gin. Ele também relatou lucros. E o que os russos fizeram com ele? Ele foi preso por reconhecer problemas na linha de frente e reclamar publicamente ao Ministério da Defesa. Um homem militarmente capaz agora se foi e foi substituído por alguém que não faz diferença nenhuma na linha de frente. No máximo faz diferença nos relatórios de baixas. E como eu disse, a Ucrânia teve muita sorte, especialmente no início da invasão, porque os russos frequentemente davam tiros no próprio pé. E se os russos continuarem assim, pelo menos nesse aspecto é muito bom para a Ucrânia. Um agradecimento especial vai para a equipe das Algas, membros do canal, e principalmente para o Coronel Dreneker, Roberto, Zili e Dietrich. E com isso, agradeço como sempre por ouvirem. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.